Olá, galerinha do canal Falando de Humanas. Hoje eu, professor Marco, estarei aqui para falar sobre história. E a aula de hoje é sobre o movimento da Reforma e o movimento da Contra-Reforma, que aconteceram mais ou menos entre o século XIV, XV e XVI. Então bora lá? Já vimos que o Renascimento ganhou forças pela Europa inteira. Dá para você ver na aula de Renascimento que a gente fez. E nas terras da atual Alemanha, ele vai contribuir para abalar totalmente as verdades defendidas pela Igreja Católica. Lembrando que ela era a maior instituição da Idade Média. E a Reforma foi a maior divisão dentro do cristianismo já vista. Nem o cisma do Oriente, que vai acontecer quando a Igreja Católica Ortodoxa, Igreja Católica Apostólica Romana rompe com a Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla, nem esse evento foi tão forte quanto a Reforma Protestante. E ela vai acontecer junto com o Renascimento. Por quê? Porque o Renascimento vai levar ideias e mais ideias e mais ideias e mais ideias e vai fazer com que as pessoas questionem. Na Idade Média, a igreja era rica, poderosa e o que era religioso estava misturado com político, com social, com econômico, cultural. O Papa interferia na política, celebrava acordos, escolhia reis, e esse imenso poder e essa doutrina da igreja, esse peso que a igreja carregava, começava a descontentar a população. A população começou a ficar meio confusa e infeliz, já que a igreja era muito rígida. E tem outro detalhe. Nesse momento, a gente vai ver numa próxima aula, na formação dos Estados Nacionais, os reis estão começando a consolidar o seu poder. E eles vão começar a ver esse poder do Papa como uma ameaça ao poder deles. Mesmo porque a igreja cobrava imposto por toda a Europa. E isso era visto como uma forma de empobrecer os seus reinos. Além disso, a burguesia, que a gente já viu que estava crescendo, começa a ficar insatisfeita, porque a igreja era um empecilho, tanto ao livre comércio, quanto ao empréstimo a juros, a usura. A igreja era contra, porque ela dizia que o templo pertencia a Deus. Então, a igreja começa a ser um problema para o rei, para a burguesia e para o povo. Mas não vai ser só esse problema. Além disso, a igreja tinha membros que não eram muito legais. Lembrando, membros, não era a igreja. Você tinha casos de corrupção, compra de cargo, despreparo, ganância, enfim, até venda de falsas relíquias. Ou seja, um padre, um bispo, chegava lá e falava que, por exemplo, essa tesoura pertenceu a Jesus Cristo. Mano, o cara ia pagar muito por essa tesoura, já que ela pertenceu a Jesus Cristo. E lembrando que a igreja tinha a verdade universal, toda a verdade estava na mão dela. Era falso. Ou seja, burguesia contra, reis contra, população descontente, casos de corrupção, compra de cargo, despreparo e venda de falsas relíquias. Poxa, a igreja estava pedindo para dar merda. Mas lembrando que a reforma, ela não é um movimento para acabar com a igreja, sim para mudar. Por exemplo, se você vai reformar a sua casa, você não vai destruir e acabar com a sua casa. Não, você vai melhorar ela. E era essa a ideia. A reforma, que vai ser chamado depois de reforma, esse movimento de pessoas querendo mudar as coisas que estavam erradas, não era para acabar com a igreja católica, mesmo porque a crença continuava existindo, mas sim para mudar o que estava errado. Inclusive, uma coisa pior de todas, que era a venda de indulgências. Indulgência é o perdão. Então, ou seja, bispos e padres vendiam perdão em troca de doações para a igreja. Corrupção, despreparo, venda de falsas relíquias, venda de perdão, burguesia insatisfeita com o empecilho do livre comércio e do empréstimo a juros, os reis insatisfeitos com o poder do Papa e achando que a igreja estava empobrecendo seus reinos, a igreja realmente e estritamente rígida. Só que foram 8 fatores. Isso vai contribuir para a insatisfação e
diversos críticos sugerem. Acompanhando o vídeo agora, alguns dos críticos, em especial Martinho Lutero. Bora pro vídeo? Vamos então aos reformadores. Os principais reformadores foram o John Wycliffe, o John Huss, o Martinho Lutero, o João Calvino e o rei Henrique VIII da Inglaterra. O John Wycliffe foi um teólogo, traduziu a Bíblia para o inglês, revelou os contrastes entre o dito e o escrito, denunciou o acúmulo de riqueza por parte do clero e foi condenado por um tribunal religioso por heresia, ou seja, foi parar na fogueira. Já o John Huss, ele foi um cara que traduziu a Bíblia para o tcheco, denunciou o acúmulo de riqueza, a corrupção e o luxo do alto clero, foi excomungado, preso e também queimado vivo. Já o Martinho Lutero, ele era um monge alemão e ele se revoltou contra a venda de indulgências e ousou discordar da doutrina católica. Em 1517, o Papa prometeu que todos que dessem dinheiro para a construção da nova Basílica de São Pedro receberiam em troca indulgência plena. Indignado, Lutero pregou na porta da paróquia 95 teses contendo críticas à igreja. Por suas críticas, ele foi excomungado. O imperador, rei Carlos V, também considerou ele um herege, mandou queimar todos seus escritos. Para se manter vivo, ele se refugiou na torre de um castelo, onde traduziu a Bíblia para o alemão. E as ideias de Lutero se espalharam por toda a Europa e vários príncipes alemães se converteram e se apropriaram das terras da igreja, aumentando assim o seu poder. Como vocês puderam acompanhar no vídeo, o Lutero ele vai causar um problema imenso. E ele vai ser um dos únicos que vai sair vivo disso. E ele vai acabar criando uma nova igreja com uma nova doutrina. Uma doutrina baseada em 5 sacramentos. Primeiro, somente a fé em Deus salva as pessoas. Ninguém mais. Segundo, a Bíblia é o único meio por qual Deus se revela. Ou seja, só a Bíblia é confiável. Terceiro, batismo e a Eucaristia são os únicos sacramentos, diferente da Igreja Católica que possui mais. Quarto, não existe culto aos santos. E o Papa não é infalível, ou seja, nem tudo que o Papa fala é verdade. E o quinto sacramento, que é que qualquer membro da igreja poderia se casar. Com isso, as ideias do Lutero vão ganhar adeptos em várias partes da atual Alemanha e no norte da Europa, fazendo com que o imperador Carlos V proibisse o culto da chamada igreja luterana. E daí vem o nome protestante, porque vários príncipes que se converteram à religião do Lutero vão começar a protestar. E aí, toda a religião cristã que surgiu depois desse movimento é chamada de religião protestante. Então, não importa a denominação da sua igreja, se você não é católico apostólico romano e é cristão, você é protestante. Jéssica ainda não acabou. Bom, as ideias do Lutero vão se espalhar pela Europa inteira graças à imprensa. E aí vai surgir um outro reformador importante, que é o João Calvino. E ele e a Contra-Reforma nós vamos ver no próximo vídeo. Espero que tenham gostado, deixem o seu like, não se esqueça, www.educandomais.com e se liga no próximo aula. Beijos do tio.